Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical. Aqui você encontra vários conteúdos para te ajudar nas aulas que serão ministradas na igreja no próximo domingo. Esse domingo especial nós vamos estar ministrando aos juvenis e vamos estar falando um pouco sobre o Evangelho escrito por Marcos. A nossa lição bíblica, é essa que nós estamos estudando aqui, ela traz uma viagem pelo Novo Testamento. No trimestre anterior nós vimos o Antigo Testamento e agora nós estamos vendo o Novo Testamento. Hoje, especialmente, nós vamos estar analisando um pouco algumas características, desse livro de Marcos. E desde já eu quero incentivar você a conversar com seus alunos, perguntar o que eles sabem sobre Marcos, quem foi o apóstolo Marcos, por que tem um evangelho que foi escrito por ele. Faz essas perguntas já para quebrar um pouco o gelo e já deixar eles interessados por esse livro. Bom, a nossa lição traz como versículo-chave no livro de Marcos, capítulo 8, verso 31, que diz: "E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria." Aqui a gente já percebe que Marcos está falando sobre Jesus, e como Jesus explicou para os discípulos o que seria, qual a missão dele aqui na Terra. Temos aí o nosso devocional, que é de segunda a sábado. Você pode incentivar os seus alunos através de algum grupo que você tenha, ou quando estiver em sala de aula, pedir para eles lerem esses versículos em casa. Temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Marcos capítulo 1 e Marcos capítulo 8. E aí o autor da nossa lição ele vai discorrer sobre os assuntos mais importantes. Entre eles temos aqui os objetivos da lição, que é salientar as características do Evangelho de Marcos, saber a visão do autor e o seu público-alvo e conhecer os principais ensinamentos sobre Jesus no livro. Então, esses são os objetivos que o nosso aluno precisa saber ao final da nossa aula. Começando no tópico 1, vamos falar um pouco sobre a visão do autor. Para a gente entender a visão do autor, a gente precisa também saber quem é Marcos, quem foi ele, como foi que ele surgiu, como foi que ele conheceu a Cristo. Então, essas informações é muito interessante você já passar para os seus alunos antes de começar esse tópico, tá? Eu trouxe aqui na minha colinha algumas curiosidades, até em resumo, para a gente poder mostrar aqui em sala de aula. Marcos, na verdade, era o sobrinho de Barnabé, e Barnabé é conhecido também como um apóstolo, um missionário, Marcos colaborou com 3 apóstolos: Barnabé, que era o seu tio, Pedro e Paulo. Inclusive, Marcos era considerado o filho na fé de Pedro. Olha que interessante. Pedro, quando estava preso e que foi solto, ele saiu em direção à casa da mãe de Marcos. Então, Marcos testemunhou não necessariamente os milagres de Jesus, mas ele viu como os apóstolos viviam. Ele serviu a igreja nessa época. Então, ele viu o início da igreja primitiva, Nós podemos destacar também que várias passagens bíblicas falam que Marcos fez viagens missionárias. Então, ele acompanhou de fato Paulo e Barnabé e também fez essas viagens pregando a palavra de Deus. O que a gente pode destacar do livro de Marcos já de cara, assim, de princípio? Destacar que Marcos, ele deu muita importância exatamente à questão de anunciar a palavra. Em vários versículos que cito aqui, inclusive na própria lição, ela fala sobre isso, que o importante nesse livro de Marcos era anunciar a palavra de Deus. Temos inclusive aqui uma passagem na página 50, que o autor da lição ele fala o seguinte, que nós precisamos não apenas receber o milagre de Jesus, mas quando a gente recebe o milagre, nós precisamos nos tornar testemunhas quanto à salvação eterna. Aí ele traz algumas passagens bíblicas com exemplos. Um leproso que foi curado e começou a pregoar, um endemoniado gadareno que começou a anunciar o reino de Deus, os próprios discípulos que também anunciavam o reino de Deus. E ele já traz aqui logo no tópico 1.
A gente também vai ver a questão do público-alvo, né? Para quem foi escrito o livro de Marcos? O evangelista Marcos, segundo alguns estudiosos, escreveu originalmente a cristãos gentios que enfrentavam perseguição e sofrimento em Roma. E aí a gente vai ver o seguinte, que o livro ele foi escrito por volta de 60 a 70 depois de Cristo, e nesse período os cristãos eles estavam passando por uma perseguição muito grande. Inclusive, nós podemos destacar que, segundo a tradição histórica, fala que 2 mártires cristãos, que são personagens importantes, Pedro e Paulo, eles sofreram perseguição exatamente nesse período em que Nero era o imperador de Roma. Então, o livro de Marcos ele vai trazer exatamente uma previsão, né, uma visão antecipada, profética até, sobre essa perseguição que os cristãos iriam enfrentar, que já estavam enfrentando e queriam enfrentar ainda mais, inclusive com os mártires. A gente também vai ver, irmãos, que o Evangelho de Marcos ele é, na verdade, uma resposta pastoral àquela comunidade que vinha sofrendo perseguição. Ele escreveu principalmente destacando Jesus aqui como o servo sofredor. E aí esse versículo-chave que a gente leu logo no início, né, que está escrito em Marcos capítulo 8, 31, é o próprio Jesus falando que ele não veio para reinar em glória nesse momento, mas que ele veio para sofrer, para pregar a palavra de Deus e para mostrar para as pessoas que ele também estava sofrendo, que ele sofria, porque era uma consequência do próprio pecado, né? Jesus ele destaca que ele foi rejeitado, que ele foi perseguido, morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria, ou seja, trouxe a esperança para a igreja. E era exatamente isso que o Marcos queria falar. Marcos queria falar que, como um incentivo para a própria igreja, de que ela deveria fortalecer os alicerces da fé e passar por esse período de tribulação, mas que com certeza o Senhor Jesus estaria com eles todo o tempo e que valeria a pena sofrer pelo Evangelho. Aí também a nossa lição também traz algumas características do livro, que eu sugiro você pode dividir em grupos a sala de aula, pedir para que os seus alunos leiam em voz alta e ver o que eles destacariam de importante nesse livro de Marcos. Também fala sobre os ensinos de Jesus, que é muito importante seu aluno saber, porque com as experiências que ele já vem tendo, né, de todos esses livros que a gente vem estudando, todas essas lições, ele vai lembrar de algumas, e é importante ver também as características específicas, a forma como o apóstolo Marcos ele destaca. Eu quero destacar para vocês, antes de encerrar, a passagem bíblica, o último versículo do livro de Marcos, que é direcionado à igreja primitiva, né? Ele fala sobre a igreja primitiva. Após falar sobre a ascensão de Jesus, ele vai falar o seguinte: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Quem são eles? Na verdade, é a igreja primitiva. Ele não estava se referindo apenas aos 12 discípulos, mas toda a igreja primitiva. E aí ele pregou o evangelho a todas as partes. Uma curiosidade que essa Bíblia aqui traz é que ela vai falar que ao final do 1º século, o evangelho de Cristo já havia sido levado à maior parte do Império Romano. Então imaginem só, a palavra de Deus ela foi pregada com todo entusiasmo que existia, mesmo passando por momentos de perseguição, de tribulação, mas ela continuou crescendo. No 1º século já havia sido pregada em uma grande parte do Império Romano, mesmo passando por tribulação. Aí fica aquela mensagem, irmãos. Você pode perguntar para os seus alunos, né? Qual é o problema que eles estão passando? Quais as dificuldades eles estão passando? Por que eles não estão falando de Jesus? É por vergonha? É porque sofrem perseguição na escola ou algo desse tipo? Aí essa mensagem chega pra gente como um incentivo, né? Esses homens e mulheres de Deus sofreram perseguição, foram mortos, eles estavam convivendo com pessoas que odiavam quem era cristão, mas eles permaneceram, eles continuaram pregando e entregando a vida deles para o Evangelho, para que hoje esse Evangelho pudesse chegar até a mim e até você. Então, incentive o seu aluno a ler o livro de Marcos, a observar direitinho, a contemplar esses momentos na presença de Deus,
porque vale a pena, irmãos, a gente aprender e anunciar a palavra. Nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha uma excelente aula e nos vemos no próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até a próxima!